Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 13ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi da Inés, estou aqui para apresentar mais uma das nossas aulas, na verdade duas. A gente começa hoje com uma aula que complementa a outra, falando sobre geriatria e sobre Alzheimer, complementando a aula da doutora Ana Hoover, com o doutor Leandro Ramires, e a gente também vai responder uma questão que aparece muito, né? Cannabis causa esquizofrenia? E quem vai falar sobre isso é o Dr. Wilson Lessa. Então, uma super aula com dois grandes nomes aí do cenário da cannabis, de pesquisadores, de professores. Tenho certeza que vocês vão adorar. E aí, para complementar aí os recadinhos de sempre, queria pedir para vocês comentarem, curtirem, compartilharem, que ajuda o curso a alcançar mais pessoas. Então, é uma ajuda aí para que a gente faça esse movimento de levar a informação de qualidade, divulgação científica para mais pessoas. Não esquece então de curtir, comentar e compartilhar. Curte lá o Canabinal também, que complementa aqui. Segue a gente e a gente se vê então na terça-feira na próxima aula. Olá, pessoal. Eu me chamo Leandro Ramires e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra estar aqui novamente. Eu sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em julho agora eu completo 36 anos de formado. E a minha história começa o seguinte: eu decidi ser médico aos 7 anos de idade. Na verdade, eu queria ser cirurgião, e a minha medicina foi voltada à cirurgia. Me formei em 89, fiz cirurgia geral primeiro como residência, depois fiz cirurgia oncológica e dediquei mais de 30 anos da minha vida para tratamento do câncer, principalmente o câncer de mama e os demais cânceres da mulher. Trabalhei durante 30 anos no Hospital das Clínicas da UFMG como coordenador e preceptor da residência médica e tive uma boa participação no SUS, tanto na linha municipal, estadual, quanto federal. Eu sempre tive essa atuação. O meu interesse por cannabis para fins medicinais começou através do nascimento do meu filho Benício, hoje um rapaz com quase 17 anos, que é portador da síndrome de Dravet, e que teve sua vida transformada a partir do 5º ano de idade. Então já tem 11 anos, que o Benício hoje, que era um paciente epilético refratário, sem controle sustentável, e um comportamento autista severo, o Benício é não verbal, usa fraldas, e ele teve a vida transformada com o tratamento feito à base de cannabis. Passados esses 11 anos, eu brinco que eu tenho orgulho de ter um filho maconheiro. Eu sou um pai que tem orgulho de ter filho maconheiro, e o mais interessante nessa história toda é que o Benício, nós conseguimos um salvo-conduto, então eu produzo o medicamento dele. Tratar o Benício, tratar os avós do Benício, modificaram a minha medicina por inteiro, né? Então, hoje, completo 11 anos que prescrevo cannabis para fins medicinais, saí do Hospital das Clínicas, me aposentei da cirurgia, hoje eu só opero os pacientes que eu venho controlando há mais tempo e me dedico exclusivamente à medicina baseada na planta da cannabis, atendendo das mais variadas situações clínicas, né? A mudança do meu filho, mudança que aconteceu no meu pai com Alzheimer, proporcionou uma verdadeira revolução. Então, hoje, eu estou aqui para a gente apresentar o benefício que a cannabis pode trazer para pacientes idosos, principalmente com doença de Alzheimer. Então, me apresentar, eu já contei a minha história médica, meus conflitos de interesse. Hoje eu sou diretor médico científico da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal e sou um expert da Weekend, empreendimento de educação que eu tenho muita afinidade, gosto muito desse empreendimento, que a gente já tem alunos formados em mais de 31 países, mais de 1.300 colegas médicos atuando na área da cannabis. Então, eu gostaria de abrir essa minha apresentação falando um pouquinho sobre o nome que ainda não existe, sobre uma especialidade que nem existe, nem se pode falar em medicina canabinoide, mas eu tenho muita esperança que isso ganhe essa posição, essa altura. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide ele só foi elucidado a partir de 1994, quando foram descobertos os receptores. E o sistema endocannabinoide está intimamente ligado a 8 grupos de doença para os quais eu me dedico a estudar e ajudar pacientes que sofrem essas doenças.
Dentre elas, eu cito a dor, a epilepsia, as demências de Alzheimer, Parkinson e demais distúrbios do movimento, como vocês estão vendo aí, autismo, artrites e artrose, que também envolvem muito pacientes idosos, câncer, e considerando bem cuidados paliativos, e os diagnósticos de ansiedade e depressão. Vocês estão vendo aí uma mesa de som? É porque é isso mesmo. O sistema endocannabinoide é como se fosse a mesa de som de uma apresentação de um conjunto, ou de uma banda musical, ou de uma orquestra sinfônica. A gente não trata a doença. A gente auxilia o sistema endocannabinoide, e esse sim que busca a homeostase, que busca o sistema tanto nervoso quanto o sistema imunológico funcionarem de maneira adequada. Esses QR Codes colocados aí, vocês podem até copiar quem tiver interesse, são QR Codes que eu adiciono às minhas receitas e peço aos pacientes que vão usar cannabis para fins medicinais que marquem o que eles estão sentindo, que registrem os seus dados através do QR Code antes de usar com 30 e com 60 dias e 90 dias, porque durante 3 meses eu acompanho o paciente de perto, e esse acompanhar de perto serve para a gente fazer um ajuste entre 3 ou 4 tomadas, fazer um ajuste em relação à via de administração, eu prefiro a via sublingual, para eu conhecer os possíveis benefícios que vão acontecendo no meio do caminho, e também para eu poder avaliar os potenciais efeitos adversos. O que é importante é que um cirurgião de câncer que não fez psiquiatria, que não fez geriatria, que com o tempo está se tornando um geriatra, isso é uma verdade, porque eu comecei há 11 anos atrás prescrevendo para autistas e epiléticos. Hoje mesmo eu peguei a tabela dos meus pacientes e fiz lá a mediana de idade, ela está em 63 anos. Acima de 90 anos, desde que eu criei esse sistema de fazer um controle com 30, 60 e 90, que vão fazer agora, em agosto desse ano, completam 6 anos, só pacientes acima de 90 anos eu controlo hoje 110 pessoas. Nunca imaginei que isso acontecesse na minha vida. E eu uso de questionários. Então, no caso do idoso com demência, eu uso o inventário neuropsíquico. E através desse inventário neuropsíquico, que é um sistema de investigação absolutamente extenso, um questionário que considera mais de 30 situações, desde humor, paladar, olfato, bem-estar. Bom, eu como filho mais velho, neto mais velho, tive a oportunidade de cuidar dos meus pais, dos meus avós, e de dar atenção até para os meus bisavós. Eu entendi que um questionário com mais de 35 opções fica difícil para o cuidador ou para a própria família passar essas informações através do preenchimento desse questionário. Então, no caso da demência, eu optei por controlar 5 questões que eu vou mostrá-las para vocês aqui para frente. Então, olha bem, nós vamos conversar aqui principalmente sobre o uso de cannabis para fins medicinais para tratamento do Alzheimer. Olha aqui, antes de falar especificamente, a gente precisa ter noção da literatura atual sobre isso. Neste momento, eu indico a quem estiver me assistindo que faça uma assinatura da plataforma Cannakis. Eu uso essa plataforma, não ganho nada para fazer propaganda dela, mas ela é uma ferramenta fundamental, porque eu consigo pesquisar por canabinoide, por condição clínica, por terpenos, etc. E quando eu vou em condição clínica e digito lá doença de Alzheimer, essa plataforma sai procurando no PubMed, nas bases Lilacs e outras bases, artigos que contemplam no título ou no resumo as palavras que se relacionam com o tratamento canabinoide. CBD, THC, cannabis, maconha, sistema endocannabinoide, anandamida, 2-araquidonoilglicerol, ou seja, cruza essas informações com a palavra Alzheimer. E agora eu fiz isso exatamente a meia hora antes de estar aqui com a Carol, que eu atualizei esse slide hoje. Então, hoje eu posso dizer com segurança que na literatura mundial existem 258 estudos que relacionam o uso da cannabis para fins medicinais na doença de Alzheimer. 112 são primários, 146 deles são estudos relacionados, indiretos. E quando a gente vai ver esses estudos, olha que interessante. A gente tem 3 estudos duplo cego randomizado, a gente tem 4 trials clínicos, meta-análises, estudos em animais. Esses estudos, se a gente olhar aqui, ó, eles predominam o quimiotipo 3, que é um quimiotipo mais rico em CBD, mas também tem o quimiotipo 1 com boa expressividade de estudos, que é o mais rico em THC, e a gente vê até o país se destacando aqui, ó, o Brasil,
na 8ª colocação, que na 7ª colocação na produção de estudos. Então, olha aqui, ó. Como eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia da literatura. Na literatura, a gente observa aqui, ó, hoje, eu estou falando da literatura de hoje, agora. Eu olhei isso aqui, era 17h30. Então, a gente tem publicado 3 estudos duplo cego randomizados. E eu vou falar sobre esses 3 estudos. Olha aqui, ó. O primeiro deles, publicado em 2024, está vendo lá, olha, que envolveu pacientes com Alzheimer, a dose foi CBD 200 miligramas por dia. Esse estudo proporcionou uma melhora do comportamento psicológico dos pacientes. Por isso que eu disse que, para funcionar, CBD quimiotipo 1, quimiotipo 3, rico em CBD ou quimiotipo 3, precisa de uma dose alta. Mostrei esse segundo estudo, estou refazendo aqui para mostrar a evidência desse segundo estudo, que teve um quimiotipo 3, rico em CBD, só que ele tinha 1%, 10% de THC, ou um pouco menos do que isso, 5% de THC, que eram 50 vezes CBD para 1 THC. Então, os pacientes tomavam 111 miligramas em média de CBD, com 2,1 em média de THC por dia. Então, esse estudo é um estudo colombiano do ano passado, que mostrou que, além da melhora psicológica do comportamento, foi o primeiro estudo que mostrou um favorecimento na qualidade de vida de quem cuida. E um terceiro estudo, duplo cego, prospectivo randomizado, publicado em 2019, foi só com quimiotipo 1, só com THC, 2 miligramas, usava o Nabilone, que proporcionou resultados no relaxamento e na redução da agitação, né, com efeitos sedativos controláveis. Então, a gente já tem estudo duplo cego, prospectivo randomizado, para tratamento de Alzheimer, envolvendo o quimiotipo 3 e o quimiotipo 1. Então, pessoal, vamos andar aqui um pouquinho para frente e a gente vai entender o mecanismo de ação que eu disse dos canabinoides, é porque eles competem à neuroinflamação. Então, o Alzheimer está relacionado a uma neuroinflamação crônica que produz a nível cerebral as proteínas beta-amiloide e proteínas tau. O excesso dessas proteínas prejudicam a transmissão nervosa. Se você controla a neuroinflamação e reduz essas proteínas, você vai diminuir a citotoxicidade, vai diminuir o estresse oxidativo, vai diminuir a disfunção mitocondrial e vai proteger contra danos no cérebro e perda de neurônios propriamente dito. Além disso, os canabinoides também favorecem a manutenção de conexões sinápticas já que estão pré-estabelecidas. Além de favorecer as condições sinápticas pré-estabelecidas, além de favorecer a não degeneração de neurônios, no hipocampo, o THC tem a propriedade de aumentar a neutrotrofina, e isso aumenta a célula-tronco nervosa, e isso dispara a produção de neurônios. A gente aprendeu na faculdade, na escola, que neurônio não divide. O neurônio que não divide é aquele neurônio que tem o seu corpo central e o axônio comprido para formar um nervo. Os neurônios que ocupam o hipocampo, os gânglios da base, são, na sua maioria, neurônios estrelares. Estudos experimentais mostram que os canabinoides têm essa propriedade de aumentar a neurogênese no hipocampo. Isso foi documentado em animais de laboratório. Aqui os 3 estudos que eu falei. O tratamento, a gente tem o quimiotipo 1, que é rico em THC. A gente tem um quimiotipo 2, nesse slide está equivocado, o quimiotipo 2, não está equivocado, só está fora de ordem. O quimiotipo 2 tem um equilíbrio entre CBD e THC. Então, veja lá, o quimiotipo 1, que é rico em THC, ele produz sedação consciente e os efeitos adversos são dependentes da dose. É claro que se você der muito THC, o idoso vai ficar chapado. Não é sobre o efeito psicoativo da cannabis que a gente quer. Cada paciente vai beneficiar de uma dose própria. Por isso tem que começar devagar e aumentar devagarinho. Eu vou mostrar isso para vocês logo aqui na frente. O quimiotipo 3, que predomina o CBD com menos de 0,3% de THC, ele induz uma melhora leve, reduz um pouco a ansiedade, mas, de fato, ele não vai produzir uma sedação que seja mais eficiente. Entende? Então, muitas das vezes, o idoso com Alzheimer está muito agitado, está agressivo. Se a agitação e agressividade
e muito delírio e alucinação predominam, eu prefiro usar o quimiotipo 1, rico em THC. Tá? Porque o quimiotipo 2 pode reduzir um pouco a ansiedade, melhorar o comportamento, mas na minha vivência não tem sido tão eficiente. Em relação a um quimiotipo equilibrado entre CBD e THC, eu comecei a prescrever isso mais recentemente, não tenho experiência, mas tem gente que tem um bom resultado. Vamos tentar avaliar isso aqui um pouquinho mais para frente. Olha aqui. Esse quadro com 1.697 pacientes é uma atualização que eu fiz em outubro de 2024. Hoje eu completei 1.859 pacientes que receberam aquele QR Code nas suas receitas. Eu prescrevo desde janeiro de 2014, e não setembro de 2019. Então, eu já tenho mais de 4.000 pacientes. Essa pizza serve para mostrar que eu comecei com 12% prescrevendo para autistas e epiléticos. Depois, eu fui tratar meu pai, que era um cara muito conhecido, professor, advogado. Meu pai tinha uma boa relação. Quando meu pai começou a manifestar sinais de Alzheimer de maneira importante, ficar agitado, eu resolvi usar de maneira empírica um THC no meu pai em doses baixas. O comportamento foi tão surpreendente, a melhora foi tão boa, que daí ele trouxe amigos, e os amigos dos amigos. Hoje eu já recebo indicações de pacientes com bons resultados, e esse número cresce assustadoramente. Eu já cuido de 110 pacientes com mais de 90 anos. As doenças com as demências em geral só perdem na minha clínica hoje para os transtornos de ansiedade e depressão. Então, quando esse universo estava de 1.697 pacientes, eu atendi 288, ou seja, 17% desses pacientes possuíam algum grau de demência. O QR Code colocado na receita é muito interessante, porque quando é uma criança epilética ou autista, 80% dos pais preenchem. Quando eu coloco o inventário neuropsíquico para controlar o Alzheimer através do QR Code numa receita para um idoso, a baixa de preenchimento é incrível. Eu precusto para fazer com que o cuidador ou a família me ajude nesse acompanhamento preenchendo esse questionário. Mas eu consegui, nesse ano todo, esse período, isolar 35 pacientes, ou seja, 12% do universo de 288, que seguiram um acompanhamento como ele deve ser feito. Então, desses 35 pacientes, olha, são 26 mulheres e 9 homens, a mediana de idade é 83 anos, o mais jovem, 52 anos, é uma mulher com Alzheimer precoce e história familiar, o mais idoso tem 100 anos. O que é interessante é a época do diagnóstico. Olha aqui, 7 anos, 84 meses, diagnóstico médio. Quer dizer, se eu pegar todos os meus pacientes que me procuraram, a média de evolução da doença era mais de 7 anos. Então, eu estou tratando pacientes muito comprometidos. Então, não são pacientes no estágio inicial de Alzheimer. Eu acho isso fundamental, porque quanto antes você tratar, menos neurodegenerado o paciente está. Se você consegue modular a inflamação logo no começo, melhor será o resultado, não é? Diagnóstico recente, olha, o mais novo de diagnóstico, 1 ano e 6 meses, na minha opinião, já é tardio. Mas eu atendi pacientes com mais de 16 anos de diagnóstico. Veja bem, aí está a distribuição desses pacientes, e se a gente for ver quais eram as comorbidades que esses pacientes apresentavam. Das 26 mulheres, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, hipotiroidismo e osteoporose. Dos homens, a hipertensão, diabetes, insuficiência coronariana, insuficiência renal e problemas na próstata. Isso no meu universo. As drogas são semelhantes, olha que interessante. A droga mais utilizada pelas mulheres é a alprazolam, depois a donepezila, olanzapina, memantina e quetiapina. Nos homens tem uma pequena diferença, vem a memantina primeiro, a quetiapina em segundo, donepezila, alprazolam e olanzapina em último lugar, nesse meu universo aqui. Olha que interessante. Esses pacientes, os homens, estavam divididos 3 no estágio inicial, 4 no estágio intermediário e 2 no estágio avançado. As mulheres predominavam o estágio inicial, mas tinha mulher no intermediário e no avançado. E o mais interessante é que, no questionário, além do inventário neuropsíquico, eu perguntava 2 coisas. Se o paciente sofreu quedas, né, nenhuma, de 1 a 3, 6 meses antes da minha consulta, ou se precisou de um atendimento de urgência.
E olha que interessante lá, o estágio inicial é um estágio que causa pouco desgaste no cuidador, mas é o paciente que mais cai. Por quê? Porque as pessoas não estão achando que o sujeito está comprometido. Então, ele é mal vigiado. Então, ele tende a cair mais. O avançado cai menos por causa do comprometimento, né? Então, e o intermediário é aquele que dá mais desgaste para o cuidador. Internação hospitalar está aqui também, história familiar está aqui também, e abrigo, olha que interessante. Ele não tem nenhum homem abrigado. As mulheres têm apenas uma brigada, duas compartilhando abrigo com casa, mas a maioria dos meus pacientes está em casa, né? E homem cai mais do que mulher. Aliás, homem dá mais trabalho do que mulher. Como eu disse a vocês, o inventário neuropsíquico considera 35 ou mais questões. Eu preferi considerar essas aí, ó. Apatia, depressão, insônia, delírios, alucinações, agitação e agressividade. Humor, paladar, olfato, isso tudo tem importância. Mas se você não controla a apatia, a depressão, o sono, os delírios, a alucinação, a agitação e a agressividade, ninguém consegue conviver com o Alzheimer nesse sentido. E aí, em relação a cada quesito desse, olha que interessante o que os pacientes reclamavam. Os homens, mais da metade eram apáticos, 33% tinham depressão, 22% tinham problemas com sono, 44% deliravam e alucinavam. E se você olhar aqui, o desgaste do cuidador de homens, o cuidado é muito maior para cuidar de homem, quer dizer, o desgaste do cuidador, do que para cuidar de mulher. Olha que interessante. As queixas também são um pouco variadas, né? As mulheres são menos agitadas e menos agressivas. Os homens são mais agitados e mais agressivos, né? Eu vejo isso no meu pai, por exemplo. Meu pai era um cara muito ríspido, sabe? Muito duro. Mas era um sujeito que tinha um anjinho de um lado e um capeta do outro, né? Quando ele ficou com Alzheimer, aquele anjinho lá foi dormir, então a rispidez ficou para lá do suportável. Meu pai entrou no banheiro, foi fazer lá o número 2, esqueceu de fazer higiene. Saiu do banheiro, eu olhei a bermuda toda suja. Cheguei para ele e falei, pai, o senhor esqueceu de fazer higiene depois de fazer cocô. Meu pai chegou para mim e falou assim, vai tomar naquele lugar. Você está achando que um professor universitário, que nem eu, um advogado, vai esquecer de limpar a bunda, meu filho? Sai fora. Xingou, foi agressivo. Passei a dar gotinhas de THC para ele, ele entrou no banheiro. Você acha que ele lembrou de limpar? Não, ele esqueceu de limpar. Ele saiu. Quando eu chamei a atenção, ele... Meu filho, desculpa, vacilei, esqueci. Não conta para sua mãe, não. Eu vou voltar para o banho, eu vou separar essa roupa aqui, vou botar no cesto de roupa suja, você pede a Neuza para lavar, tá? Mas não conta para ninguém. Só que a Neuza era uma pessoa que trabalhava na minha casa há 40 anos atrás. E minha mãe já tinha morrido, já tinha mais de 2 anos. Entende? Mas ele ficou dócil. Então, aqui a gente consegue entender um pouco dessas reclamações e ver o cuidado. Bom, então, a partir do momento que eu prescrevo um tratamento, eu sigo um protocolo. E o protocolo é acessável por esse QR Code que está aí na receita. Esse QR Code, esse protocolo é da minha cabeça? Não, é um inventário neuropsíquico que eu sigo da Universidade de Los Angeles, né? Eu fiz uma adaptação, ele foi criado em 2009, eu fiz uma adaptação. Além disso, para cada sintoma desse, eu também coloquei lá que o cuidador me apontasse qual era o desgaste. Por exemplo, agitação e agressividade. O paciente é agitado e agressivo o tempo inteiro. Qual o desgaste que causa em quem cuida? Ele só xinga ou ele bate? Como é que é? Então, é importante a gente considerar o papel do cuidador. Bom, com o atendimento de prontuário adequado, eu tenho o nome do paciente, o responsável, eu sei se esse paciente está em casa própria, eu sei se ele está no abrigo, eu sei se ele está intermediário entre abrigo e idoso. Aliás, uma ótima solução essa, de meio a meio. Com meu pai, eu consegui um centro onde ele passava o dia, passava um escolar de manhã, levava ele para esse centro, ele saía desse centro e voltava à noite. E lá ele jogava dama, ele tinha assistência toda que ele precisava, e era uma convivência muito saudável para ele, dando um alívio para a família, né? Além disso, eu consigo outros dados no meu prontuário. Eu consigo o peso, a altura, a data do diagnóstico, o estado da doença, se é inicial, intermediário ou avançado,
quais são as comorbidades, quais são os medicamentos em uso, se teve queda, se teve internação hospitalar. Em relação ao estágio, a gente tem aquele estágio inicial que eu disse a vocês, que o paciente mais cai, porque ele recebe menos cuidado, né? As pessoas acham que é coisa da idade, né? São confundidos com as coisas típicas do envelhecimento. O estágio intermediário são mais fáceis de serem reconhecidos os sintomas e a pessoa perde ou tem dificuldade com as coisas básicas. Esqueceu a receita, temperou demais a comida, esqueceu como faz aquela comida, deixou um gás ligado, etc. E tem um estágio avançado, é quando a pessoa já está completamente desconectada, perde a conexão com o ambiente, com o espaço, a casa não é minha, está mais acamado do que tudo, tem dificuldade de mobilidade, depende de uma cadeira de rodas, então eu peço à família para descrever isso. Os sintomas que eu considero: a apatia, é aquele paciente que perdeu o interesse, está sentado no sofá, óbvio, não quer colaborar com nada, apático. Quanto mais apático, mais deprimido. Fica querendo morrer. Aí eu estou dando trabalho demais. A apatia e a depressão é que fazem o paciente ir para a cama. E uma vez que ele foi para a cama, fica difícil de sair. A insônia. O paciente perambula pela casa, troca o dia pela noite. É muito ruim. Aliás, o sono é a primeira coisa que a gente tem que buscar controlar no paciente com demência, seja Alzheimer ou qualquer outra demência. A qualidade do sono, um sono reparador, não um sono da donepezila, não um sono da trazodona à noite, não o sono do zolpidem, mas um adormecer proporcionado por um THC, por exemplo, pode proporcionar um sono revigorante, e esse sono revigorante facilita muito mais o manejo dos outros sintomas. Delírios e alucinações, né? Os delírios, diferente das alucinações, eles têm alguma correlação com a realidade. Meu pai dizia: meu filho, me leva para casa, essa não é minha casa. Tá bom, pai, por que essa aqui não é sua casa? Ele: cadê o abacateiro no quintal? Bom, de fato, na casa dele, quando ele morava na casa da mãe dele, num bairro diferente do que ele morava até ele falecer, tinha mesmo um abacateiro no quintal. Eu tive que botar meu pai no carro, levar ele lá na rua General Carneiro, do bairro da Floresta, para ele ver a casa da mãe dele, que nem existia mais, era um prédio. Quando eu levei lá, ele chegou a lembrar da rua, da mercearia da esquina, mas ele não reconheceu a casa porque ela já não existia. Alucinar é um pouco diferente. Alucinar já é como se fosse um delírio absolutamente fora da realidade. Sintomas persecutórios, tem alguém me perseguindo, estou sentindo um cheiro de queimado e não tem fogo nenhum, pulou um bicho aqui dentro de casa e não tem bicho, né? Então, quanto mais neurodegenerado, maior é a chance de alucinações, né? Agitação e agressividade. Agitação e agressividade é uma das últimas coisas que a gente recupera com cannabis. Por quê? Eu lembro de papai, né? Ele já era agitado e agressivo, né? Mas aquele anjinho não deixava ele ser grosseiro, né? Ele passar do limite. Do mesmo jeito, meu pai também tinha um comportamento daquele homem que apreciava as mulheres bonitas, né? Então, você andava com ele numa praia, ele vivia quebrando o pescoço para ver a pessoa feminina que caminhou do outro lado, né? Então, eu vivia mexendo: pai, cuidado que mamãe vai ver que você está olhando, né? Gostava de um óculos escuro para ficar vendo as moças escondido do olhar. Bom, isso foi a vida dele. Entrou com Alzheimer e aí, pronto, perdeu o limite, né? Ele queria era alisar as cuidadoras, chamar de gostosa. Por quê? Porque o anjinho foi dormir. Bom, então, além de eu controlar esses sintomas nessa ordem: apatia, depressão, insônia, delírios, alucinações, eu quero saber como é que é essa ocorrência. Não ocorre, 5 ocorre demais. Eu quero saber qual é o desgaste do cuidador. Uma vez que eu tenho isso preenchido antes de começar o uso, tenho isso com 30, 60 e 90, fica muito mais fácil de eu manipular as doses e o jeito de tomar de cada paciente. Então, olha aí, nesses 35 pacientes, se você observar lá, olha lá, os 9 homens só tomaram quimiotipo 1 de THC. E 24 das mulheres, tomadas 26, tomaram também o quimiotipo 1. Então, eu só tenho um paciente, que é uma mulher, usando um quimiotipo 2, que é equilíbrio entre as duas coisas. Já tive no passado, meu próprio pai começou com o quimiotipo 3, que era rico em CBD, mas a melhora foi discreta, por isso eu optei passar mais para o quimiotipo 1.
Então, eu ainda tenho paciente que usa o quimiotipo 3 com CBD por causa do preconceito de cannabis. E para o THC, pessoal, aqui está uma estratégia que eu uso. Eu opto por ter frascos com 30 ml contendo 300 ou 600 miligramas de THC. Isso aqui é muito importante, porque se o frasco tem 30 ml, mas a cannabis que está lá, foi diluída em triglicéridos de cadeia média, que é um diluente de baixa especificidade, ele é ralo, ele não é denso. Então, o ml tem 30 gotas. Diferente de um azeite de oliva ou de um óleo de girassol, por exemplo, que tem qualidade farmacêutica. A AMAME, por exemplo, que é a associação que eu coordeno do ponto de vista médico-científico, a gente optou por usar o óleo de girassol simplesmente porque cada ml tem 20 gotas. Então, se o THC é 600 miligramas, é 600 miligramas em 30 ml, cada ml 20 miligramas, cada gota 1 miligrama. 20 gotas, 1 ml. Se o frasquinho 30 ml tem 300 miligramas, cada ml vai ter 10 miligramas de THC. Cada gota vai ter meio miligrama de THC. Então, eu peço aos pacientes, oriento as famílias, por favor, não mexam na medicação alopática prescrita. Eu não tenho a menor intenção de entrar em eclipse ou em confusão com neurologistas ou com geriatras. Então, eu peço para manter. Isso tem mudado um pouco, porque algumas coisas, além do cannabis que eu indico também o up-to-date. E você estudando no up-to-date, que é a melhor evidência em medicina, você vê lá a polimedicação, né? Então, um desses absurdos que eu falo para o paciente que não tem sentido ele usar, entendendo que pode ser até o papa da geriatria que prescreveu, é o tal da estatina para mais de 85 anos. Né? Estatina, para controlar o exame do papel de colesterol, mas a estatina causa uma dor óssea, uma dor muscular, que é o medicamento que eu tenho tirado dos pacientes idosos, principalmente os cuja a queixa é dor crônica, osteoartrose, osteoartrite, e tirar a estatina é uma mudança na vida da pessoa significativa. Então, precisamos controlar colesterol e exames de pacientes que já superaram a expectativa de vida do brasileiro. Eu acho que isso aí pode ser uma iatrogenia, mas entendendo que começando devagar, de maneira escalonada, e aqui eu coloco duas sugestões para se chegar até 7 dias, ou com 4 ou com 2 miligramas de THC. O paciente chegou com 2 miligramas, observe que o maior número de gotas à noite para favorecer o sono. E a partir do momento que o paciente chegou nesse 7º dia, eu já ofereço o primeiro retorno em 15 dias. Durante 90 dias, eu faço retornos online com o cuidador principal para saber como é que está indo. Nesses retornos, eu posso aumentar o número de gotas, eu posso redistribuir essas gotas, eu posso introduzir um quarto horário, porque se a via sublingual for satisfatória, a gente tem que lembrar que o intervalo entre as tomadas na via sublingual não deve ser muito superior a 6 horas, porque se for superior a 6 horas, um período do dia vai ficar descoberto. A nível sublingual também, o intervalo entre as tomadas não deve ser inferior a 4 horas, porque senão vai haver uma sobreposição de dose. Então, uma vez que você iniciou, você vai controlar esse paciente. Então, aqui estão os registros, né? A média foi 100 dias de acompanhamento, né? Então, olha o que aconteceu aqui, que interessante. Vamos pegar aqui a insônia. Vejam bem, 3 homens queixavam de insônia e 8 mulheres. Então, eu tinha 8 pacientes com insônia. A insônia desapareceu nos homens e melhorou bastante nas mulheres, se a gente for observar. E é o primeiro sintoma a ser melhorado, por um efeito direto. Deu THC, melhora o sono. Uma vez que você melhora o sono, em seguida, você melhora também os delírios de alucinação. O efeito direto do THC faz o paciente delirar menos, faz o paciente alucinar menos, faz o paciente dormir melhor. Então, delírios de alucinações e o sono são os primeiros a serem corrigidos. Mas você tem que ter um pouco de paciência, porque depois melhora a apatia. Aquele paciente que está sentado, não está colaborando, não vê graça nenhuma no dia a dia, com THC ele passa a ter um pouquinho de graça. Com isso, melhorando a apatia, ele vai melhorar a depressão. Uma vez que está dormindo melhor, uma vez que está menos apático,
uma vez que está menos deprimido, uma vez que está mais colaborativo, aceita melhor o cuidado. Aceitando melhor o cuidado, fica menos agitado e agressivo, porque fica menos incomodado. Então, quando eu atendo um paciente com demência, é lógico, pessoal, que isso aqui é a minha vivência. Então, eu vou falar para a família que aquela agitação vai melhorar em 3 meses, como eu observo? Não. Eu falo para a família que eu preciso de 6 meses para melhorar a agitação. E aí eu sei que melhora com 3. Melhorando com 3, eu supero a expectativa daquela família. E dessa maneira, um paciente me traz outro, deu para vocês entenderem? É um jogo de palavras, simplesmente. Então, eu digo que vai melhorar o sono, me dá uns 3 meses para eu melhorar o sono do seu paciente, me dá uns 4 meses para melhorar a depressão. E isso gera uma expectativa que a pessoa vai entender que tem que melhorar, porque cannabis não é um milagre. Tem gente que vem me procurar, o pai está lá há 5 anos, não falando lé concré, e quer tomar uma gotinha e no primeiro dia achar que aquilo foi um milagre. Não, não vai corrigir a neurodegeneração, não vai mudar o intercurso da doença no que diz respeito à evolução, mas vai controlar essa evolução, mas vai tornar isso muito mais tranquilo para quem cuida e para o próprio paciente. Então, isso aqui é fundamental a gente entender. Nos meus questionários, eu também pergunto sobre efeitos adversos, que acontecem aí, ó, menos de uma vez por semana. São poucos. E quando é um efeito adverso mais contínuo, olha, que eu pude observar a ansiedade que predominou nos homens. Olha lá, a mulher não fica ansiosa. Então, talvez os homens precisassem de uma dose um pouco mais alta. E a sonolência que eu observo em 14%, 15%, 14% dos pacientes vão ter mais continuamente uma sonolência. 15%, 14%, ei, 85% não estão sentindo nada. 85% estão muito bem. Né? E aí eu ainda peço para medir o grau de satisfação. Nada satisfeito não tem ninguém desses universos. Mas, olha lá, se eu for considerar satisfeito, bem satisfeito e satisfeitíssimo, estão 14 mais 5, 19. 19 mais 8, mais de 20 pacientes super satisfeitos, 27 pacientes. Não é? E a satisfação muda quando você compara homens com mulheres. As mulheres estão mais satisfeitas. Vou simplificar aqui um caso, para vocês entenderem como é que isso funciona. Então, isso aqui, ó, é o paciente número 10. Né? Por que eu chamo ele de número 10? Quando o paciente preenche para mim esse QR Code no Google Forms, isso gera uma tabela, uma planilha Excel. Eu levo essa planilha Excel para a inteligência artificial e peço ela para me mostrar o que melhorou, o que piorou. Então, eu consigo ter esse padrão muito fácil e rápido. Isso aqui é um senhor, desde a pandemia, vem apresentando sinais evidentes de perda de memória recente, comerciante aposentado, resiste na zona rural, pessoa muito ativa, lida com gado, querendo almoçar após já ter almoçado, perdendo coisas dentro de casa, desorientado no tempo e no espaço, já esqueceu o fogão aberto do gás, boa parte do tempo apático, pouco cooperativo, meio perdido, escutando uns ruídos, às vezes agitado, né? Outras vezes agressivo. 76 anos de idade, 76 quilos, perda de memória era a queixa principal e consultou comigo. O diagnóstico foi em agosto de 2002, essa consulta foi no meio do ano passado, se não me lembro. Já estava tomando aquilo ali de medicamento de geriatria. Galantamina 24 miligramas por dia, desvenlafaxina, daxazosina, nevibolol, enalapril, simvastatina e AS, isso tudo para cardiovascular. A desvenlafaxina e a galantamina. Bom, eu atendi esse paciente, todo paciente recebe um relatório esse que eu uso os 2, 3 primeiros parágrafos, ou 4, para contextualizar a história do paciente, coloco um resumo da literatura, resumo esse que eu obtive através da pesquisa que eu fiz no Canaquis, assino digitalmente e ainda coloco todas as referências bibliográficas que balizam a minha prescrição. Neste relatório tem um parágrafo aqui que é igual para todos. Ao buscar fitocannabinoides como adjuvante, oriento pela manutenção da medicação alopática utilizada. Eu não quero que o paciente tire nada, não é?
a não ser a simvastatina e a estatina, que eu chamo atenção para isso. Faço uma receita como essa de um produto da RDC 660, um CBD com 200 ou 150 miligramas, para poder iniciar o tratamento. Mas deixo como opção o quimiotipo 1 rico em THC, que a gente consegue hoje no Brasil através de associações de pacientes. É claro, pessoal, é importantíssimo um termo de consentimento livre e esclarecido, que vai envolver o responsável, né? O paciente tem Alzheimer, tem que ter alguém responsável para poder assinar esse termo, né? Passei para ele aquele esqueminha lá, para ele chegar no 7º dia, usando uma gota de manhã, uma gota de tarde, 2 à noite, por via sublingual, cada gota com 1 miligrama de THC. Olha lá o segmento. No dia 10/4, a apatia que estava no nível 4, com desgaste do cuidador. O paciente sentado, não colaborava, não queria sair, não queria participar de nada. Uma depressão significativa, não era muito, mas também não deixava de existir. Uma insônia que não existia, porque não existia insônia. Delírios, alucinações já tinha, agitação e agressividade, olha. Paciente muito agitado e agressivo, e isso causava um desgaste no cuidador. Bom, no dia 15/5, ou seja, 35 dias depois, a gente já observa uma diminuição da apatia. A gente observa uma redução da depressão. Sono ele não tinha problema. Os delírios e as alucinações começaram a diminuir, mas ele continuou agitado e agressivo. Mas como houve uma melhora na apatia, uma melhora na depressão, a impressão do desgaste do cuidador passou a ser menor, mas ele continuava agitado e agressivo. Em julho, olha lá, em julho ele deixou de ficar apático, a depressão foi embora, a insônia ele nunca teve, o delírio e alucinação continuou delirando pouquinho, mas o desgaste diminuiu e a agitação também diminuiu. A própria família tinha dito que o paciente estava no estágio intermediário antes de usar, e no primeira avaliação no estágio intermediário, e depois ele mudou para o estágio inicial. Não, pessoal. Esse paciente sempre esteve no estágio inicial. Sempre. Mas o desgaste que a família tinha com ele, a família achava que ele já estava no estágio intermediário. Então, hoje, como que esse paciente de 76 anos está se adaptado? Ele toma de 2 a 3 gotas sublingual, de 3 a 4 vezes ao dia. Bom, o dia tem 24 horas. Ele vai tomar 12 miligramas de THC distribuídos nessas 24 horas, até 30 miligramas. Segundo o professor Etan Russo, você está seguro em relação ao efeito psicoativo. 3 vezes por dia ou 4, veja bem, 8 horas de 24 é ideal para se separar para dormir. Cannabis não é igual losartana, 50 miligramas para o homem, para a mulher, para o preto, para o branco, para o gordo, para o magro, para o indígena, para o europeu, para o oriental. Não. A gente trata o sistema endocannabinoide, que é o sistema da mesa de som, sistema que regulariza a manifestação sintomática, tanto do ponto de vista neurológico como do ponto de vista imunológico. Então, cada um tem sua mesa, por isso a dose é variável. Bom, se o dia tem 24, você para 8 para dormir, que o único compromisso é levantar para fazer o xixi, não é para ficar tomando remédio. Dia 24 menos 8, sobram 16 horas. Dessas 16 horas, a gente pode ter despertar, almoço, final da tarde, antes de dormir. O intervalo por via sublingual deve ser próximo de 4 horas. Menos de 4 horas, há uma sobreposição de dose, aumenta efeito adverso. Maior do que 6 horas, algum período do dia vai ficar descoberto. Eu falo 3 a 4 vezes porque seria muito jóia se o sono do paciente com Alzheimer fosse regular. Mas tem domingo que ele acordou 10 horas da manhã. Ué, se acordou 10 horas da manhã, não vai dar para dar 3, 4 vezes, então dá 3 vezes. Então tem que ter uma certa flexibilidade. Tem que entender aonde que esse paciente está. Com quem esse paciente está sendo cuidado. Está num abrigo onde o diálogo é legal? Ótimo. Está em casa onde tem alguém responsável? Ótimo. Mas, entretanto, muitos desses idosos estão sendo acompanhados por outros idosos. E, geralmente, é uma filha que ficou solteira. E aí, às vezes, a filha pode estar tão comprometida quanto a mãe.
Então fica difícil essa administração, não é? Então, por isso que estar perto é muito importante para poder fazer essa avaliação e ter esses resultados. Pessoal, aí estão os meus contatos, quem quiser falar comigo. A minha experiência cada dia tem mostrado uma melhora na qualidade de vida. Eu oriento a vocês, comecem a abordar isso com os próprios familiares, tentam entender essa dose de THC baixa, criem um sistema de monitoramento, avaliem, porque o resultado é excelente. E hoje eu me transformei num geriatra sem querer, tá certo? Além de melhorar a condição da memória, das demências de maneira geral, seja elas por corpos de Levy, demência frontotemporal, Alzheimer genético, vai haver uma melhora significativa. Vai haver uma melhora significativa do esqueleto da musculatura. A gente tem que lembrar que os fitocannabinoides, eles são SERMs, substâncias moduladoras do receptor de estrogênio. Então, os canabinoides favorecem uma boa manutenção do osso, favorecem a deposição de cálcio no osso, diminuem as dores musculares, facilita a mobilidade, diminui a contratura involuntária. Isso tudo diminui a dor e proporciona uma melhor relação entre paciente e cuidador. Então, essa aí era a mensagem que eu tinha que passar. Eu acho que dá para a gente tirar disso boas conclusões e torço para que esse curso estimule, de fato, quem está nos assistindo a poder prescrever e beneficiar famílias que contam com pacientes com Alzheimer. Muito obrigado, e é isso aí. Olá, essa é uma aula bastante curiosa, bastante interessante, né, e que o título é Cannabis causa esquizofrenia, né? Essa pergunta de 1 milhão de dólares, que muitas pessoas se perguntam. E aí a gente, para falar um pouco dessa aula, vai ser importante a gente primeiro pensar num conceito, tá? A palavra causa, causalidade, significa que está diretamente relacionado com alguma coisa. Então, se fosse responder rapidamente à pergunta desse início de aula, cannabis causa esquizofrenia? A resposta seria: as evidências indicam que não. Uma segunda palavra é associação, correlação, né? E associação, correlação é um pouco diferente, né? Então, se a gente disser que cannabis está correlacionado com esquizofrenia, os estudos indicam sim, a gente vai ver qual que seria essa diferença de estar correlacionado com a causalidade, que indica que tem é a causa direta disso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma associação, uma correlação com o consumo de sorvete e com afogamentos no verão nas praias do norte, vamos dizer, do litoral de São Paulo e em toda a costa brasileira, vamos dizer assim. Agora, essa associação não é uma causa, ou seja, as pessoas não se afogam porque tomam um sorvete, e nem o contrário também, mas está correlacionado. A não ser que a pessoa coma bastante sorvete, tente nadar e ali ela passe mal e se afogue, mas de um modo geral, essa correlação não indica causalidade. E isso, quando a gente vai ver os estudos mais aprofundados sobre a cannabis, ficam cada vez mais claros. Mas não é isso que muitas vezes uma parte da imprensa ou muitas vezes sociedades médicas tentam passar para a gente. E aí que é importante a gente ver um contexto histórico dessa situação de como que começou a se associar o uso da cannabis com a loucura. E a gente volta lá para 1936. Aqui a gente tem o cartaz de um filme, que foi um filme propaganda, lançado em 1936 nos Estados Unidos, e que o título era Reefer Madness, Loucura da Maconha, e um outro título, um título alternativo era Diga para as Crianças sobre isso, né? E lembrando que o filme tinha restrição só para adultos, né? Hoje virou uma peça cômica esses filmes, mas eles tiveram uma influência significativa naquela época na opinião pública nos Estados Unidos, né? E é curioso que em 1937, um ano depois do lançamento desse filme, cria-se uma lei, a Marijuana Tax Act, que parecia uma lei útil para poder cobrar impostos de toda a cadeia produtiva de quem produzia lá os remédios que tinham naquela época dos extratos de cannabis, né? E essa lei, que pensou ser útil, no final das contas, ela acabou culminando
em 1942 com a retirada da cannabis da farmacopeia norte-americana, né? Na época, até a Sociedade Médica Americana criticou a retirada da cannabis da farmacopeia, mas a gente vê que teve um método de começar a colocar essa coisa de associar o uso da marihuana, como eles associavam ao uso dos mexicanos, né, o da cannabis, da maconha, associar à loucura. Como algum de vocês sabe, eu sou psiquiatra, né, aqui tem algumas coisas sobre a minha formação. No momento, eu não coloquei aqui, mas eu estou fazendo mestrado em neurociências na UFPB, estudando o uso do canabigerol no TDAH, em pacientes TDAH adultos, né, que estão ou não em uso de medicações psicoestimulantes. Né, e hoje estou aqui falando para vocês sobre esse tema bastante interessante. Voltando um pouco atrás, o as os assírios, né, eles chamavam, a escrita cuneiforme, né, foram encontradas aí diversas, eles chamavam a maconha, a cannabis, de pelo menos alguns nomes diferentes, dependendo, da finalidade do seu uso. Então, cunubu, que é uma palavra semítica que acaba tendo uma influência depois para o nome Canabo ou Canebossem, lá do hebraico, né? Então, Curubu, o nome assírio, Azalu também era um nome, mas para outra função, e Ganzigunu. Essa tábua cuneiforme datada de aproximadamente 700 anos antes de Cristo foi encontrada, foi recuperada da biblioteca do rei Assurbanipal em Nínive e fala de um remédio herbal feito de cannabis, né, do cunubu, para afastar os fantasmas do parto. Aí a gente se pergunta, será que você estava falando da psicose puerperal? Na farmacopeia chinesa Peng Zhaoting, né, na verdade, a farmacopeia, o Shen Nung, ele viveu lá há 5.000 anos atrás, mas a farmacopeia foi escrita mais para frente. Era a tradição oral, a farmacopeia, depois ela foi escrita, mas dessa tradição oral. E ali ele dizia que a cannabis foi recomendada para numerosos males, mas quando tomada em excesso pode fazer o sujeito ver espíritos, né? Talvez mostrando esse efeito bifásico do THC, a principal substância psicotomimética psicoativa da cannabis, que dependendo da dosagem pode levar a um quadro, vamos dizer, alucinatório, enteógeno, que seja. É, Moreau de Toulouse, um psiquiatra francês, em seu livro Hashish e Mental Illness, ele descreve em detalhes diversos fenômenos psíquicos observados experimentalmente em sujeitos que pertenciam ao Le Club des Rachishins, né? Isso em meados do século XIX em Paris, né? E ali diversas personalidades como Victor Hugo, Alexandre Dumas, todos esses caras participavam desse clube e ali eles tomavam uma espécie de uma bebida que era rica, era com haxixe ali, amêndoas, e eram grandes quantidades, né? O Morro de Deus percebia diversos fenômenos diferentes, como sentimentos de felicidade, excitação e dissociação de ideias, prejuízo nas noções de tempo e espaço, ampliação do sentido de audição, ideias deliroides, labilidade emocional, impulsividade, alucinações e ilusões. E aqui a gente está falando como era uma bebida feita de haxixe em grandes quantidades, então eram grandes quantidades de THC, né? E ele percebeu que com essa galera, apesar que muita gente teve ali, às vezes, até alucinação, alguma coisa mais forte, mas depois que passou o efeito, passou, estava tudo bem, no outro dia a pessoa estava muito bem, obrigado. Não foi isso que ele percebeu durante esses anos de experimento dele. Mas uma coisa que ele observou, ele descreveu, foi o efeito bifásico do THC, sem saber da molécula ainda, que nessa época não se tinha esse conhecimento do THC, mas viu que ali, dependendo de dosagens baixas, costumavam ter efeitos opostos às dosagens altas, né? E aí, em meados do século XIX, né, um médico irlandês, ele foi trabalhar na Índia e lá ele conheceu ali os usos terapêuticos da ganja, né, da maconha, que é originária daquela região, e ali ele levou esse conhecimento para a Europa, né, o William Scholz é o nome desse médico irlandês, e lembrando que nessa época a Índia era uma colônia inglesa, né, e esse conhecimento que ele levou
trouxe essa questão do uso medicinal e o final do século XIX já tinham vários extratos aí na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil chegou a ter esses extratos também como medicamento. Vários laboratórios conhecidos trabalharam com os extratos de hemp, né? Indian hemp, que eles chamavam. E aí, mais tarde, no final do século XIX, uma comissão, a Indian Hemp Drugs Commission, né, que foi nomeada pelo governo britânico, isso em 1893, né, ele foi investigar a questão do uso da cannabis, seus efeitos e o impacto social e econômico e de saúde também do seu uso no subcontinente indiano. Tinha uma preocupação se o uso de drogas derivadas do cocaína, como a ganja e o bang, que eram amplamente consumidas na Índia, poderiam ter algum problema sério para a população. Esse relatório foi bastante minucioso, conversaram com centenas de especialistas, ouviram a história de centenas também de pacientes, né, e baseou em pesquisas de campo, entrevistas e estudos de caso. E aí, uma das principais conclusões dessa comissão foi que o uso moderado de produtos de cannabis não era mais prejudicial do que o consumo de álcool e que a sua proibição poderia não só ser inviável, mas também cultural e economicamente prejudicial. A comissão recomendou regular o comércio e taxar os produtos derivados do cânhamo em vez de proibi-los completamente. Este relatório foi uma das investigações mais abrangentes sobre a cannabis de sua época. E olha, esse relatório, gente, coisa feito, pelos ingleses, né, tinha pelo menos 3.281 páginas, né, com depoimento de quase 1.200 médicos, coolies, yogis, faquires, chefes de hospitais psiquiátricos, camponeses, coletores de impostos, contrabandistas, oficiais do exército, traficantes de cânhamo, operadores de loja de ganja e com o clero, né? E uma análise sociológica do relatório revela que as visitas da Comissão a Hospitais Psiquiátricos em toda a Índia ajudaram a minar a crença então prevalente de que o consumo de ganja causa insanidade. E aqui eu vou lembrar também que muitas vezes estou falando de haxixe, e que mesmo que a planta tivesse uma concentração um pouco menor de THC, vamos dizer ali 5% de THC, no haxixe está concentrado, a pessoa vai usar, ela vai usar uma quantidade grande de THC, né? Então, às vezes se fala, a maconha de antigamente era mais fraca, tá? Mas a gente tem que pensar que quando se fala no haxixe, você está concentrando e a pessoa acaba usando uma dose alta também. Então, esse relatório é bastante interessante e demonstrou algumas coisas diferentes do que a gente ouve hoje em dia, né? Pulando um pouquinho mais para frente, a gente falou um pouco lá de 1936 do filme, de 37 relacionado ao Marijuana Tax Act, mas teve assim dois caras assim bastante importantes aí nos anos 60 e 70 principalmente, e depois um pouco mais tarde um deles que foram médicos psiquiatras norte-americanos e que tiveram uma grande importância no resgate desse conhecimento do uso medicinal da cannabis, que hoje parece tão fácil, tão difundido, né? Mas isso, até pouco tempo atrás, era bastante restrito, né? O Dr. Todd Hiro Kuria, né? Ele é filho de uma enfermeira alemã e de um engenheiro japonês, mas nasceu nos Estados Unidos. E ele se formou em medicina, depois fez psiquiatria, né? E é um cara que ele diz na biografia dele que o fato dele ter nascido ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e filho de uma imigrante alemã e um japonês, ele já aprendeu a conviver com dificuldades e com preconceitos desde muito cedo. Então, quando o trabalho dele com a maconha, o uso medicinal da maconha, foi muito tranquilo para ele nesse sentido, para ele, particularmente, né? E em 1966, é curioso que ele acabou tendo a curiosidade de ir conhecer o Marrocos. E lá conheceu as If Mountains, né, conheceu lá alguns povos que já plantam maconha lá há muito tempo e que fazem o kiff, né, que é um tipo de haxixe mais ali dos tricomas mesmo, né, como se fosse só, entre aspas, os tricomas, como se fossem uns polenzinhos ali, não é o pólen, logicamente, mas eles só tiram ali os tricomas e fazem o haxixe, esse kiff, né, que seria uma iguaria. E conversando com esses caras lá, e não só com eles, mas com a própria polícia, a polícia, por exemplo, dizia que se eles achassem até 2 quilos, na época, né, se até 2 quilos ali, eles diziam que era para uso, eles pensavam que era para uso pessoal e não mexiam com quem tinha 2 quilos de haxixe de kiff, né? E ele percebeu também, conversando com médicos, mas que
para quem começava a usar adulto, não tinha maior índice de psicose, as pessoas não surtavam com isso, pelo contrário, era um jeito das pessoas lidarem ali no seu dia a dia, com as ansiedades, com as insônias, com as dificuldades do dia a dia, né? Então, não vi um problema maior com o uso disso. E ele volta para os Estados Unidos. Em 1967, ele se torna um psiquiatra consultor de pesquisa no Centro de Estudos de Abuso de Drogas e Narcóticos do Instituto Nacional de Saúde Mental. E ali ele vai para o setor específico responsável pela pesquisa sobre maconha, né? E enquanto ele estava nesse instituto, o Dr. Micúria coletou literatura histórica sobre maconha encontrada nos acervos da Biblioteca Nacional de Medicina. Acervo esse que estava restrito, que era confidencial, né? E esta coleção de literatura se tornaria a base para o livro importantíssimo dele, o Marijuana Medical Papers, onde ele traz ali estudos de 1839 e 1972 que ele achou de vários locais do mundo que na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. E ali ele publicou em 72 esse livro. O Dr. Micura deixou o Instituto Nacional de Saúde Mental devido ao desinteresse da agência em financiar pesquisas que destacassem os benefícios potenciais da cannabis. Ou seja, desde aquela época até hoje, tá, eles têm uma preferência para estudar os malefícios do uso da maconha e não os benefícios. Desde aquela época, quando alguém tenta estudar os benefícios, tem muita dificuldade. A gente tem várias histórias sobre isso, né? Mas se você quiser estudar sobre um malefício, é rapidinho. Tem um caso clássico que vale a pena comentar, do médico pneumologista que tentou publicar um estudo sobre os benefícios da cannabis em pacientes que estavam fazendo ali terapia antirretroviral do HIV/AIDS. E ele tentou, o nome do estudo era isso, o benefício do uso de cannabis em pacientes com uso de retroviral, não conseguiu ser aprovado. Ele, com o mesmo desenho de estudo, só mudou o título e colocou assim: efeitos colaterais do uso de cannabis em pacientes HIV/AIDS que estão em tratamento antirretroviral. Dessa forma, querendo procurar os efeitos colaterais do prejuízo, ele conseguiu aprovar o mesmo estudo com o mesmo desenho, só mudou o título. É para ver onde que o preconceito estrutural com a cannabis, ela, às vezes está nessa sutileza, às vezes nem tanto sutil assim, mas nessas questões até de aprovação de um estudo, ou do que se tem interesse em estudar. Aqui é o Dr. Arnaldo Mercúrio já um pouco mais velho, naquela foto é uma foto dele mais novo, logicamente, e ele passou as últimas 4 décadas da vida dele, ele viveu de 33 a 2007, as 4 últimas décadas defendendo publicamente o uso, pesquisando seus efeitos e publicando artigos sobre o assunto. Ele foi um arquiteto da proposta 215, que é aquela medida lá da Califórnia, né, que aprovou o uso medicinal da cannabis em 1996, né? Ele também foi fundador do California Cannabis Research Medical Group e depois, mais tarde, da Society of Cannabis Clinicians, que é uma associação bem importante nos Estados Unidos e que tem sócios no mundo todo. Estima-se que ele tenha recomendado a cannabis para quase 9.000 pacientes. E nem tudo são flores, né? O pessoal brinca, nem tudo são flores, às vezes nós temos extratos e outros produtos mais. Mas em 2000, o Conselho Médico da Califórnia acusou o Dr. Micúvia de negligência grave, conduta não profissional e incompetência por não realizar exames físicos adequados em 16 pacientes para os quais ele havia recomendado maconha. Detalhe, nenhum dos pacientes fez a queixa. Isso foram queixas de outros colegas médicos, né? Em 2004, o conselho deu a ele 5 anos de suspensão de seu registro profissional e uma multa de US$ 75.000. O Dr. Mercúrio, que apelou da decisão, foi autorizado, então, a continuar praticando medicina sob a supervisão do monitor nomeado pelo Estado. Então, de 2004 a 2007, quando ele faleceu, tinha um cara do lado dele, ele nunca teve problema com prescrição nenhuma, mas tinha alguém monitorando ele o tempo todo lá do consultório. Entre os médicos que apoiam o uso terapêutico da maconha, muitos são publicamente circunspectos quando perguntados se eles já experimentaram o próprio remédio. Não é o caso do Dr. Mercúrio, né? Como o Los Angeles Times relatou em 2004, entre parênteses, ele reconhece de bom grado, diferentemente da maioria de seus colegas em consultoria de cannabis, que ele realmente fuma maconha, principalmente de manhã com o seu café. Não tem como a gente falar também do uso medicinal da cannabis sem falar de um outro psiquiatra importantíssimo, também já falecido, faleceu agora em 2020, o Dr. Leslie Greenspan, é, psiquiatra americano conhecido por seu longo mandato como professor associado de psiquiatria na Harvard Medical School.
E assim, eu coloco o longo mandato como professor associado, porque ele chegou a passar pelo menos 2 ou 3 vezes, 3 vezes, salvo engano, para a prova de professor titular em Harvard de psiquiatria, mas não deixaram ele assumir por conta das suas pesquisas relacionadas à maconha. E antes ele pesquisava a questão da esquizofrenia. Esse aqui é um livro dele, ainda dos anos 60, 67, sobre esquizofrenia, que era um tema de pesquisa dele, né? E aí quando eu estava escrevendo sobre esquizofrenia, e pesquisando, ele se interessou pela questão da cannabis, né? E ele queria descobrir os malefícios e prejuízos relativos ao uso da planta que se tinha no conhecimento ali, eh, lá mesmo da época de 36, de 36, 37, e tinha essa questão de que associava à loucura, né? Todavia, havia pouca evidência empírica para suportar suas crenças iniciais sobre os perigos da marihuana, e ele foi convencido de que era muito menos danosa do que ele acreditava ser antes. E aí, seu primeiro livro sobre o assunto reflete sua mudança de visão, que é o Marijuana Reconsidered, é de 1971, né, um ano antes do livro Marijuana Medical Papers, do Todd McCurry, né, e ali ele começa a se questionar, né, reconsiderando ali a maconha, a marihuana, e ali ele teve um outro livro importante sobre o assunto, de 1993, o Marijuana The Forbidden Medicine, né, o remédio proibido, e ali ele conta diversos casos de sucesso com o tratamento à base de produtos de cannabis para uma série de patologias diferentes. E afigura o cara que ajudou ele a repensar, a reconsiderar a questão da maconha para uso medicinal, foi ninguém nada menos que o Carl Sagan, né, que trabalhava em Harvard também, né, o astrofísico. E vamos falar um pouquinho sobre a esquizofrenia, né? É um transtorno mental grave, crônico e debilitante que afeta 1% da população. Esse aqui é um ponto interessante. Essa prevalência, gente, ela vem se mantendo nos últimos 70 anos. Ela não alterou. E aí muita gente que diz a maconha causa esquizofrenia. Aí fica um hiato e uma pergunta: e por que não está aumentando a prevalência de esquizofrenia na população? E isso considerando que, se lá há 70 anos atrás havia poucas pessoas que consumiam no mundo maconha, hoje, tinha algumas dezenas de milhares, hoje são centenas de milhões de pessoas que consomem maconha no mundo, né? E a gente tem diagnóstico apurado, tem uma rede de atenção um pouco melhor do que 70 anos atrás, né? Então fica um questionamento, né? Aqui, quando a gente pensa em prevalência, é um dado que já nos chama atenção. Quanto aos sintomas positivos, que são os sintomas que tem na esquizofrenia, a gente tem os delírios, que são alteração do juízo de realidade, né? A pessoa perde o contato com a realidade. As alucinações, que são ali a alteração da sensopercepção, começar a ouvir vozes que ninguém está ouvindo, ver coisas que ninguém está vendo, ter sensações corporais que ninguém está tendo, né? Alterações da motricidade e o pensamento desorganizado, né? E são sintomas positivos, ou seja, sintomas que a gente vê, é expresso, né? Fica fácil de perceber. E os sintomas negativos são sintomas mais subjetivos, que perceptíveis de algum modo, mas que não são expostos, por isso são chamados negativos, como embotamento afetivo, o isolamento social e a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, né? Existem também os sintomas cognitivos, que aí tem o prejuízo na atenção, nas atividades executivas e dificuldade na tomada de decisões. Quanto à fisiopatologia da esquizofrenia, nós temos algumas teorias, tá? E não tem nada que bata o martelo e diga é isso e ponto final. O que se acredita hoje em dia é que seja uma sobreposição de teorias, e a gente tem ali uma última agora que tem sido bastante considerada, que é uma hipótese inflamatória também da esquizofrenia. E se ela não é necessariamente uma causa, ela acaba sendo uma consequência e com viés de ida e volta. Então, a primeira hipótese foi a hipótese dopaminérgica da esquizofrenia, né? O excesso de dopamina, o excesso de atividade dos receptores de dopamina. Então, uma hiperativação D2 mesolímbica leva aos sintomas positivos, segundo essa teoria. A hipoativação dopaminérgica em projeções mesocorticais leva aos sintomas negativos. Mais para frente foi percebido isso também. E aí a gente tem disfunção em outros sistemas de neurotransmissão e comunicação celular, né? O glutamatérgico, já foi proposto, o GABAérgico, né, do glutamato, né, o glutamatérgico, o GABAérgico do GABA, né, o serotoninérgico e
mais recentemente o sistema endocannabinoide também. E aí, em 2008, surge uma hipótese da hiperatividade do sistema endocannabinoide como uma parte da fisiopatologia da esquizofrenia. E é bastante interessante que a continuidade desses estudos sobre a hipótese da hiperatividade do sistema endocannabinoide levou à percepção que, possivelmente, uma pessoa que começava uma psicose, o sistema endocannabinoide acaba sendo ativado como uma forma de proteção contra esse processo que está acontecendo com a pessoa. Isso pode dar uma impressão de que está tendo um aumento da atividade do sistema endocannabinoide como uma causa da esquizofrenia, mas pode ser que seja uma consequência, uma tentativa de reverter esse quadro, e alguns estudos começaram a levar a essa percepção. E agora, como a gente disse, tem a hipótese inflamatória, o que é bastante interessante, né, de pensar que aí acaba fazendo pistas com algumas coisas que podem estar também relacionadas, como aí incluídas em fatores predisponentes, como os pais mais velhos, né, terem os filhos, né, a questão da migração, né, viver no ambiente urbano, né, a questão de traumas infantis, a questão de ter a mãe ter tido uma infecção durante a gestação, a hipóxia perinatal ali, faltar o oxigênio na hora que a criança está nascendo, né, e também o uso de cannabis na adolescência como um fator de risco, e isso sim precisa ser considerado. E aí, essa pesquisa sobre a hiperatividade do sistema endocannabinoide, como eu falei para vocês, levou mais tarde, ali 4 anos depois, um psiquiatra alemão, o Lewy, ele viu que o sistema endocannabinoide reage adaptativamente em resposta às eventuais anomalias na neurotransmissão e que tem um efeito protetor quanto ao desenvolvimento da psicose esquizofrênica. A gente vai ver depois um estudo dele mais para frente. Indivíduos com quadros prodrômicos que significa que está começando ali algum sintoma de esquizofrenia, mas ainda o quadro não floriu. A pessoa fica muito angustiada, muito perplexa, né? E é nesses indivíduos que estão ali com esse quadro prodrômico, que a gente chama de trema também, esses indivíduos mostraram níveis elevados, indivíduos que mostraram níveis elevados de anandamida no líquor, e aqueles com níveis maiores de anandamida no líquor demonstraram um risco mais baixo para uma psicose aguda, dando essa sugestão de que a anandamida aumentada como um fator protetor, quem tem a maior anandamida nesse quadro prodrômico acaba tendo um desfecho melhor da psicose aguda. E pacientes em um primeiro episódio psicótico agudo que ainda não tinham tomado nenhum medicamento também mostraram níveis maiores de anandamida no líquor comparado a controles saudáveis. E tal dado foi inversamente correlacionado com a expressão de sintomas psicóticos. Lembrando, gente, que para quem ainda não viu sobre a anandamida é um endocannabinoide, um canabinoide endógeno que a gente mesmo produz, né, que tem um efeito nos receptores canabinoides de agonista, ou seja, de ativador parcial e fraco dos receptores canabinoides. O THC, que é um fitocannabinoide da planta, também é um agonista, um ativador parcial fraco do receptor canabinoide, muito parecido com o efeito farmacológico da anandamida, embora sejam moléculas diferentes. E aí, voltando um pouco, né, em 1982, é importante que aí lembrar que é um grupo do Brasil, né, do professor Zuardi, professor Shirakawa, e outros colaboradores. Em 1982, antes mesmo da descoberta dos receptores canabinoides, que foram descobertos em 88, o Antônio Zuardi e colaboradores publicavam um estudo ousado em que demonstraram que o CBD, o canabidiol, diminui os eventuais efeitos ansiogênicos e psicóticos, também chamado de psicótomo médico, do delta-9-THC. E na época postularam que os efeitos do CBD eram opostos aos efeitos do THC, o que sugeria um antagonismo de efeitos entre os dois canabinoides. Hoje já se sabe que é um pouco diferente do que pensar no antagonismo. Mas pensando em receptor, o THC, o delta-9-THC, é um agonista parcial fraco, um ativador parcial fraco do receptor canabinoide, e o, a gente tem que pensar que o CBD ele tem uma ação ao lado do receptor. Ele não é um antagonista do receptor, mas ele é um modulador alostérico, ou seja, no sítio alostérico fica ao lado do receptor, negativo. Modulador alostérico negativo, né? Isso é diferente de antagonismo. Mas é interessante que eles já perceberam lá em 82 que ele tinha essa capacidade de diminuir ali a atividade ansiogênica e psicótica do THC. Em 1995,
né? Os mesmos pesquisadores, na verdade, o Zuaide, né, e Francisco Guimarães, de Ribeirão Preto, publicaram um artigo interessantíssimo relatando o caso de uma paciente de 19 anos, né, que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, que teve uma resposta terapêutica prévia ao haloperidol, então diminuiu bem os sintomas psicóticos dela, mas com diversos efeitos colaterais que impediam a continuidade do tratamento com o fármaco. Por exemplo, a menorreia, né, que não estava tendo mais menstruação, a galactorreia, saindo leite, ganho de peso, que são sintomas comuns, principalmente dos efeitos ali neurológicos, né, aumentando a prolactina. Nessa paciente foi introduzido o canabidiol purificado, né, o CBD puro, a molécula pura, até 1.500 miligramas por dia, e a melhora com CBD foi observada em todos os itens da escala psiquiátrica de avaliação breve, incluindo sintomas psicóticos como distúrbios do pensamento e delírios persecutórios. Veja bem, funcionou para essa paciente 1.500 miligramas de canabidiol puro, ou seja, foi eficaz. Porém, não foi eficiente. Em que sentido? Para ser eficiente, você precisa ser eficaz e, de alguma forma, ter ali um bom aproveitamento dos recursos. Quem que consegue pagar 1.500 miligramas de canabidiol por dia para usar como antipsicótico? Né? Mas é um canabidiol purificado, a gente tem que considerar isso também. Esse estudo de 2009, também do professor Zoard e outros colaboradores, professor Kripa também participando, outros colaboradores, demonstraram que o CBD, o canabidiol, era efetivo e seguro no tratamento de sintomas psicóticos em pacientes com doença de Parkinson, além de também melhorar rigidez e tremores típicos da patologia. Lembrando que uma das medicações para o Parkinson, né, são as medicações, o Prolopa, o Levodopa, que acaba ajudando a aumentar a dopamina em algumas áreas do cérebro. Essa dopamina aumentada, que é o que está em falta no Parkinson, que dá os sintomas motores, essa falta, mas muitas vezes a dopamina pode levar a sintomas psicóticos, a própria hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. O canabidiol associado ao tratamento de pacientes com Parkinson foi interessante para diminuir os sintomas psicóticos que muitas vezes aparecem como efeitos colaterais da medicação. Então, aqui já tem uma pista também desse uso do canabidiol no Parkinson para diminuir esses efeitos psicóticos. Esse outro estudo de 2016 né, é bastante curioso, né, que vem falando sobre o aumento da incidência de esquizofrenia, isso aqui na Dinamarca, pode ser parcialmente explicado pela melhor implementação dos critérios diagnósticos para esquizofrenia em psiquiatria infantil e na adolescência e melhor acesso a serviços de intervenção precoce. Mas o verdadeiro aumento na incidência de esquizofrenia não pode ser excluído. Olha que interessante, ele fala que não existe, mas que não pode ser excluído, né, nesse estudo. Que eles usam bastante esse estudo aqui para dizer que a cannabis causa esquizofrenia. Esse estudo de 2023 mostrou a incidência e a prevalência, anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade e anos de vida ajustados por incapacidade atribuídos ao transtorno por uso de anfetaminas, transtorno por uso de cannabis, transtorno por uso de cocaína e transtorno por uso de opioides em países da América do Sul de 1990 a 2019. Né? Dentre as coisas interessantes que encontraram nesse estudo, né, uma das coisas que me chamou a atenção é que não encontramos um aumento no aparecimento de transtorno por uso de cannabis no Uruguai, o país com o maior grau de descriminalização da cannabis na região, que foi descriminalizada há 10 anos atrás. Né? Isso é curioso, que teve essa regulamentação lá e não aumentou o transtorno por uso de cannabis, de esquizofrenia lá no Uruguai. E lembrando aqui, falando de anfetaminas, que dentre algumas substâncias que também podem desencadear um quadro psicótico, quer seja um quadro psicótico breve, ou precipitar um quadro de esquizofrenia em alguém que tem essa predisposição genética, a gente tem que pensar nos psicoestimulantes, nas anfetaminas, né? Os esteroides, né, que muitas vezes usa-se para a finalidade de ganhar massa muscular, ganhar músculo, e isso já vi pacientes entrarem em quadro psicótico bastante complicados com o uso de esteroides, né? A questão dos psicodélicos, principalmente se usados fora de um contexto terapêutico, a pessoa não sabe como é que aquilo funciona, os psicodélicos, dependendo da dosagem, pode ser uma experiência bastante desafiadora, né? E pode levar muitas vezes a um quadro psicótico breve, né? E o pessoal sempre fala assim, ah, mas o meu medo é não voltar de uma viagem psicodélica, né? Às vezes me pergunto assim, gente, na verdade, muitas vezes é por isso que a pessoa tem que fazer o tratamento com psicodélico, né? É para realmente não voltar, porque o que está aqui não está legal, né? Então, esse medo de não voltar, na verdade, é o objetivo, muitas vezes, no tratamento.
E a questão mesmo do álcool, gente. O uso abusivo do álcool para algumas pessoas pode desencadear um quadro psicótico breve também, né? Tem um quadro, alucinose alcoólica, que é bastante conhecido na psiquiatria, que tem a ver com a psicose induzida pelo uso abusivo de álcool, e que é um péssimo preditor assim, da saúde cerebral, neurológica, quando a pessoa começa a fazer alucinose alcoólica, por exemplo. Ou mesmo os apagões também é um sinal muito. Os apagões alcoólicos são um sinal muito ruim. É, Esse outro estudo de 2021, né, mostra a relação entre a cannabis e a esquizofrenia, e aqui mostra alguma perspectiva geneticamente informada. E olha que curioso que a gente começa a perceber que isso é o que tem de mais moderno que se pensa sobre essa relação entre a cannabis e a esquizofrenia, né? Então, nesse estudo, os pesquisadores utilizaram modelos de equação estruturais genômicas com análise de variável causal latente e randomização mendeliana multivariável, é um nome complicado, mas para poder refinar o trabalho, né, para examinar as relações genéticas entre o transtorno por uso de cannabis, né, o uso frequente de cannabis, que o transtorno seria o quadro da pessoa com um quadro de dependência, né? O uso frequente, uso não diário, por exemplo, a dependência de nicotina e a esquizofrenia. Juntou essas quatro variáveis. Foi observado que a vulnerabilidade genética para o transtorno de uso de cannabis parece estar fortemente associada à esquizofrenia, mais do que o tabagismo e do que o uso constante de cannabis, esse que não tem um padrão de dependência, com evidências mistas para apoiar uma relação causal entre o transtorno por uso de cannabis e a esquizofrenia. E aqui é o ponto crucial do estudo. Desse modo, fala-se em causalidade reversa, onde quem tem o diagnóstico de esquizofrenia tem mais chance de se tornar dependente de cannabis por vulnerabilidade genética associada entre as duas condições, né? Então, muitas vezes a pessoa ela começa a usar cannabis no começo de um quadro de esquizofrenia, quando não tem os sintomas psicóticos positivos bem claros, no trema, nessa fase, e a gente tem que pensar que o primeiro uso de cannabis coincide com o quê? Com o aparecimento da esquizofrenia por volta ali dos 20 anos, né? Logicamente que fica muito claro em algumas situações que aquilo foi o desencadeante, né? Mas a gente tem que lembrar que onde não tem pólvora, o fósforo não vai pegar fogo. Isso tem a ver com a heredabilidade genética, e aí conhecer a família, saber o histórico pessoal, familiar do paciente ou daquele sujeito é super importante para pensar, né, se ela tem um risco maior disso ou não. Então, na dúvida, é melhor não arriscar, né? E esse outro estudo é interessante, esse de 2021 também, avaliando aí que o uso de cannabis é um fator de risco preditivo para experiências psicóticas, né? Incluindo experiências angustiantes e de início precoce. Indivíduos geneticamente predispostos à esquizofrenia podem ser especialmente vulneráveis a experiências psicóticas como resultado do uso de cannabis, apoiando uma hipótese postulada há muito tempo. Então, um indivíduo que nunca usou cannabis, você começa a fazer um tratamento, mesmo com CBD ou com um CBD que tem um pouco mais de THC. O indivíduo experimenta um sintoma psicótico, ou um indivíduo que utiliza cannabis rico em THC e tem um episódio psicótico, claro, e aqui eu estou falando de episódio psicótico, claro, não um medo, não ali uma paranoia, muitas vezes relacionada ao ambiente, porque quando a gente pensa em substância, a gente tem que pensar no quê? Na pessoa, na dose, na substância e no ambiente que ela está usando a substância. Isso é super importante também. E às vezes a gente confunde uma psicose canábica com uma crise de ansiedade por a pessoa estar consumindo aquilo num ambiente urbano e hostil a cannabis. É isso. Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação do indivíduo que às vezes não passou por uma psicose canábica. Ele teve uma paranoia e ficou mais sensível por conta de estar no local. Esse mesmo indivíduo, às vezes, usa em outro contexto, num sítio, num local, acaba não tendo uma paranoia, mesmo a cannabis, né? Então, para ver que depende de alguns fatores aí, essa experiência em si. Esse estudo de 2019, que é um estudo também muito utilizado para quem insiste em falar que cannabis causa esquizofrenia, né? É uma pesquisadora italiana, Marta Di Forte, e nesse estudo afirma ter provado que a média de concentração de THC na cannabis usada era superior a 10% em alguns lugares da Europa, e inferior a 10% em outros, né? E que essa diferença por si só fez com que muito mais indivíduos desenvolvessem psicose naquelas cidades onde o nível médio de THC foi maior do que 10%.
Aí eu fico imaginando, você comparar uma cidade como Londres e uma cidadezinha do interior da França, né? E aí você fala assim, não, em Londres você tem uma cannabis mais potente, lá tem mais esquizofrenia por conta disso. Então, se eu considerar só um fator, né? Isso é um pouco complicado. E esse estudo, apesar que é bastante usado, foi lançado no Lancet, no Psiquiatria da Lancet, mas ele foi contestado com um artigo também, né? E foi lançado logo depois, e aí corrigindo a assunção de causalidade, né? E nesse artigo, que foi uma resposta ao artigo da Deforte, ele diz o seguinte: Marta Deforte e seus colegas concluíram que a remoção de um fator ambiental, que seja o uso diário de maconha de alta potência, reduziria a incidência de todos os transtornos psicóticos em Amsterdã em 50%. Achamos que isso é muito improvável, visto que Sullivan e colegas confirmaram que a herdabilidade da esquizofrenia é de cerca de 80%. Portanto, atribuir esse transtorno cerebral multifatorial complexo a um fator ambiental, como o uso de cannabis de alta potência, parece contraintuitivo, especialmente considerando que 33,6% dos pacientes avaliados por Deforte e colaboradores nunca usaram cannabis. Esse estudo é muito utilizado por quem é contra o uso de cannabis ou quem fala que a cannabis causa esquizofrenia. Será que eles falam todo o estudo? Ou não leram, ou não falam? Eu fico com dúvidas. Essa é uma cartilha bastante interessante, que dentre as pessoas que ajudou a fazer foi a doutora Stacy Gruber, que é uma psiquiatra do Harvard, de Harvard também, e ela trabalha em um setor Marijuana Investigation for Neuroscientific Discoveries, que é um setor de neuroimagem e faz avaliação ali com tarefas, principalmente de maconha, né? E ela escreve o seguinte nessa cartilha, que a associação entre o uso de cannabis e psicose não seria observada se as variáveis de confusão fossem devidamente controladas. Pesquisas crescentes sugerem que o uso da cannabis por si só não é suficiente para causar transtornos psicóticos. E quando eu digo por si só, eu estou querendo dizer da questão da vulnerabilidade genética, tá? Então, lembrando aqui, tem histórico familiar, fica de olho, né? Mesmo com o tratamento. Pode ser feito muitas vezes, mas tem que tomar mais cuidado. Esse artigo é aquele lá do livro de 2012, né? Você vê que esse artigo está fazendo 13 anos, é um artigo super importante, né? E é um psiquiatra alemão e ele conduziu esse estudo randomizado, duplo cego, controlado, que avaliou os efeitos antipsicóticos do canabidiol purificado da planta em relação à milsupirida, que é um conhecido antipsicótico, e isso em 42 participantes com diagnóstico de esquizofrenia e transtorno esquizofreniforme. O estudo começou em 2002, outubro, e terminou em março de 2008 e foi publicado em 2012. O principal achado desse estudo foi demonstrar a eficácia antipsicótica do canabidiol. Foi usado 800 miligramas de canabidiol e o menor perfil de efeitos colaterais quando comparado com a milsupirida. Ou seja, comparou o canabidiol até 800 miligramas por dia com a milsupirida. Viu que tinha um efeito antipsicótico semelhante. A vantagem é na questão dos efeitos colaterais, que o canabidiol, muito pouco efeitos colaterais, principalmente relacionados à questão de ganho de peso e desses efeitos sobre a prolactina, né? Então, é uma alternativa. Só que eu repito, ainda é uma alternativa que é eficaz, mas sem eficácia, porque não é economicamente viável pensar no canabidiol como antipsicótico ainda, ou pelo menos o canabidiol purificado, mas todas as coisas para a gente poder pensar e estudar aí atrás. Esse estudo é de 2017, mas vale a pena porque, na verdade, de 2018, depois publicado, né, no American Journal of Psychiatry. O Maguire e colaborador discute um estudo clínico randomizado duplo cego controlado por placebo, né, que ele observou a segurança e eficácia do CBD adicionado ao tratamento ortodoxo corrente em pacientes esquizofrênicos que tinham respondido apenas parcialmente aos antipsicóticos tradicionais, né, em um período de 6 semanas. O que é esse estudo, então? Pacientes esquizofrênicos que estavam em uso de antipsicótico, vários. Aí inclui risperidona, clozapina, olanzapina, aripiprazol, ziprasidona, vários antipsicóticos, tinham tido uma certa resposta, uma resposta parcial. O Maguire adicionou canabidiol até 800, em alguns casos até 1.000 miligramas, ao tratamento antipsicótico que eles já estavam tomando, e viram que teve uma melhora significativa no grupo que foi associado o canabidiol ao tratamento antipsicótico que eles estavam usando, né? Então, é um estudo bastante interessante, que mostra que às vezes não vai ser
a medicação principal, vai ser uma medicação associada, mas que pode ter uma melhora do desempenho do paciente que não está respondendo bem ao antipsicótico. E assim, e para abalar as estruturas de que a gente precisa estudar muito mesmo, esse é um estudo heurístico de 2009, né, do Glenn Schwartz, que utilizaram dronabinol, né, que dronabinol, para quem não lembra, é um THC sintético, né, ou pelo menos sintetizado da planta, mas é o THC puro. Isso em 6 pacientes com esquizofrenia refratária. Né? 4 dos 6 pacientes tiveram uma melhora muito significativa dos sintomas. Um paciente teve melhora da agitação e agressividade, mas não da psicose. E um paciente piorou do quadro clínico. Então, assim, nada melhorava esses pacientes, escolheram para usar o dronabinol. E desses 6 refratários, 4 tiveram uma melhora muito significativa. E a gente se questiona, como assim? A gente não aprendeu que o THC piora a psicose? A resposta é, talvez depende do caso. A gente não entende isso ainda, né? Mas vamos pensar que, de repente, a atividade anti-inflamatória potente do próprio do THC, né? Uma dose baixa dele conseguiu. Não foi uma dose alta, foi, entre aspas, né, pensando em esquizofrenia, até 15 miligramas de THC. Mas é um estudo que chama a nossa atenção. Isso aqui não significa que a gente tem que sair dando THC para qualquer paciente refratário de esquizofrenia. Mas isso mostra que a gente precisa estudar muito ainda. Porque é muito fácil associar o THC com a esquizofrenia, mas nesse estudo mostra que em alguns casos ali, teve que 6 pacientes refratários, 4 melhoraram. Então faz a gente se questionar, né? Este de 2020 é um estudo interessante também. 33 pacientes com alto risco clínico para a psicose participaram do estudo randomizado duplo cego com controle, em que uma parte deles tomaria uma única dosagem de 600 miligramas de canabidiol e todos seriam avaliados com ressonância magnética funcional, que ela consegue avaliar gasto de glicose, oxigênio, enquanto o cérebro está trabalhando, enquanto realizavam um teste de processamento de faces relacionado ao medo. E a conclusão desse estudo foi que uma única dosagem de canabidiol, 600 miligramas desse purificado, foi capaz de modular funcionalmente a região temporal medial e o estriado, que estão diretamente relacionados ao risco de psicose e processamento das emoções. Tal ação do canabidiol tem um potencial real profilático no aparecimento ou na amplitude das psicoses em pacientes com alto risco de desenvolver psicose. Gente, um sumário, então, né, um resumão, o que eu preciso saber para informar os pacientes, né, ou as pessoas de uma forma geral, né? Isso aqui tem a ver com ciência, não tem a ver com preconceitos, que fique bastante claro, tá? Então, utilize e mantenha a dosagem de THC o mais baixo possível, tanto para uso medicinal quanto uso adulto social. Para uso medicinal, utilize a mínima dose efetiva. Para uso adulto, considere utilizar apenas para uma leve euforia e não misture cannabis com outras substâncias. Utilize quimiotipos com níveis altos de canabidiol, que é protetivo contra a psicose, assim como outros efeitos da cannabis, como o prejuízo da memória. Ou faça uma suplementação da cannabis que a pessoa eventualmente utiliza com o CBD, com óleo rico em CBD, por exemplo. Se possível, procure saber sobre antecedentes familiares e compartilhe com seu médico isso. Se você apresenta um histórico familiar de vulnerabilidade a alguns transtornos, tais como esquizofrenia, evite cannabis ou avalie o uso com muita precaução. Se após utilizar cannabis você percebeu pensamentos estranhos e desagradáveis que não são comuns com seus sistemas de crenças ou com a realidade dos que estão próximo, pare o uso de cannabis e procure ajuda profissional qualificada. Evite concentrados como haxixe, cheddar, crumble, etc. E por que isso? Porque a gente tem que lembrar que a gente não sabe a origem desses produtos. E muitas vezes as plantas em si, a planta de cannabis é uma planta que ela puxa muita coisa do solo, coisas ruins também, né? Pode acumular metais pesados, pesticidas, né? E às vezes a pessoa e nesses processos também de fazer os concentrados, utiliza ali alguns solventes que podem se manter no concentrado, e isso pode fazer muito mal para a pessoa, né? Então, não sabemos a origem da planta, não sabemos como aquilo foi processado, né? Então, evitar. Procure fazer pausas para auxiliar no uso, né? Deixe de utilizar por 2 ou 4 semanas para modular sua tolerância e, consequentemente, diminuir a dosagem total de THC. E aqui, apesar dessa recomendação de 2 ou 4 semanas, eu percebo que algumas pessoas fazendo uma pausa
uma diária, aliás, uma pausa semanal, ou seja, um dia da semana escolhe para não utilizar um produto rico em THC, já ajuda muita gente a diminuir a tolerância. E isso para muita gente acaba tendo não só um efeito de saúde, mas um efeito econômico também. E olha, gente, para quase terminar, né, vou lembrar a frase do Lester Greenspan, que de uma forma brilhante, ele era um cara genial. Ele diz o seguinte: há algo muito especial nas drogas ilícitas. Se elas nem sempre levam o usuário a se comportar de forma irracional, certamente fazem com que muitos não usuários se comportem dessa maneira. E essa aqui é a pérola, no trecho do editorial número 29 do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria, em 1980, né? Ali estava escrito o seguinte: não há dúvida de que 5 dias de detenção em qualquer estabelecimento policial são mais nocivos à saúde física e mental que 5 anos de uso contínuo de maconha, né? E aqui, gente, para terminar, o professor José Ribeiro do Vale, né, que isso aqui há 73 anos atrás, ele foi professor do nosso querido e saudoso Elisaldo Carlini. Ele diz o seguinte, lá em 52: nós estamos estudando a maconha que o homem usa, e isso é um erro, nós temos que estudar o homem que usa maconha, né, e a gente tem que trabalhar com informações reais, não com medo, não com reefer madness, né? Isso aí funcionou muito bem em 36, para trazer um preconceito estrutural sobre a maconha, né? Uma maconhofobia que existe, isso em todos os locais, inclusive na medicina, né? E a gente tem que deixar muito claro que maconha não causa esquizofrenia, e tem que deixar muito claro que para quem tem um risco, na adolescência, realmente não é recomendado, é contra-recomendado que se utilize na adolescência. E aí vale talvez um pouco diferente do que a Nancy Reagan disse lá nos anos 80, né? Just say no, né? Que era apenas diga não, né? Talvez a gente deva ser mais honesto e dizer just say wait. Ou seja, vamos esperar um pouco. Não é na adolescência que a pessoa deve começar a fazer isso, e porque o cérebro está em crescimento e é um momento muito precioso para o cérebro. Agora, uma coisa é falar na adolescência, outra coisa é falar para um adulto, né? E esse é uma imagem que eu tenho com muito carinho, isso em 2017, primeira vez que eu vi pessoalmente o professor Elisaldo Carlini, né, foi num seminário sobre maconha e outros saberes lá na Unifesp, em São Paulo, e algum tempo depois ele foi chamado na Polícia Civil por apologia à maconha, por esse seminário que ele organizou, né, já com mais de 80 anos de idade. Então, assim, é isso, quando a gente fala de preconceito estrutural. E o preconceito estrutural começa lá atrás, ele se mantém até hoje, mas é nosso dever falar a real para as pessoas, não assustarem as pessoas. O jovem, principalmente, ele vai atrás de informações, e hoje em dia está muito bom você conseguir ter informações corretas. Mas, ao mesmo tempo, a fake news, o preconceito continua muito forte. Obrigado, gente.